Pessoal, Gustavo Crank, GF Tecnologia, e hoje vou mostrar para vocês aqui o mini PC GF, o porquê surgiu e quanto faz esse mini PC GF ser tão útil aí para você, para sua empresa, né? Então, para isso eu vou te explicar como surgiu o mini PC GF, né? Então, o mini PC GF surgiu da ideia aí que você que tem uma empresa aí de pequeno porte, médio porte, grande porte, muitas vezes, em quase 20 anos aí na área, a gente pôde ver que você possui um servidor e que esse servidor ele é utilizado aí muito pouco, né? Ou às vezes erradamente, ou às vezes ele não é utilizado. Então, para dar esse exemplo aqui, a gente vai começar com uns servidores aqui pequenos, tá? De 5 a 10 mil reais, né? Então, para a gente começar a entender. Então, vamos lá. Vamos supor que um servidor hoje custe 10 mil reais, tá? Ou uma empresa aí de médio porte. Então, quanto que a gente usa, que a maioria das empresas usam desse processador? De 2 a 4%. E a gente da GF começou a olhar isso aqui e viu que tinha coisa errada. E como que é montado uma estrutura atual hoje? Então, você tem ali um servidor de 10 mil reais e você tem diversas máquinas dentro da sua rede. Onde você tem um micro que custa R$1.000, você tem um computador que custa R$1.500, um computador que custa R$2.000, um computador que custa R$3.000, e assim cada um vai desenvolver o desempenho dentro da sua capacidade. Obviamente o micro de R$3.000 vai ter um desempenho de um micro melhor e o de R$1.000 vai ter um desempenho um pouco melhor. E com o passar dos anos, aquela coisa a gente já conhece. Tem que aumentar a memória, aumentar HD, fazer o upgrade e assim por diante. E o seu servidor continua lá de R$10.000. Então nós da GF pensamos aqui em algo totalmente diferente, fazendo um upgrade, trazer o mini PC GF para sua rede. E como que a gente faria isso então? Nós teríamos o seu servidor de R$10.000 e aí é onde nós vamos colocar o mini PC GF para trabalhar nas estações. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós vamos otimizar o uso do seu servidor, tá? Para trabalhar com a estrutura dos R$10.000. Como a gente faz isso? A gente vai levar agora a sua empresa para o próximo nível. Tá preparado? Agora eu vou te mostrar como que a gente faz isso aqui. Então a gente vai agora otimizar o uso do seu servidor. Lembra aquela máquina lá de R$10.000 que você usava somente de 2 a 4%? Agora você vai usar realmente esse computador como tem que ser usado, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai dividir então ele por camadas, né? Então nós podemos criar aqui diversas camadas do caixa, financeiro, comercial, administrativo, né? Então nós vamos personalizar este seu servidor, nós vamos deixar ele aqui num ambiente totalmente seguro, onde uma camada não se comunica com a outra, que isso aqui é muito importante, né? Temos um sistema de prioridade, onde um financeiro tem prioridade de um comercial e do caixa e assim por diante. E o principal também é que nós temos dinâmica de memória. Então vamos supor que eu falei que o meu financeiro tem uma prioridade em cima do meu caixa. Porém, se o meu financeiro não estiver usando toda aquela memória que eu defini para ele, ele vai compartilhar com as demais camadas. Isso aqui é muito legal, pessoal. Isso aqui nós conseguimos com o mini PC GF, né? O que mais nós trouxemos aqui de novidades? Hoje, pessoal, as empresas não estão ficando mais com um perfil fixo, onde cada um tem a sua mesa. Estão trazendo aqui perfil móvel e para isso o mini PC GF se adapta. Então de qualquer lugar da empresa que você tiver, basta você entrar lá com o seu login, com o seu usuário, com a sua senha, que você vai conseguir conectar no seu computador, porque essas informações vão estar salvas em uma camada. Essa camada pode ser na nuvem, pode ser no servidor local, e aí a gente pode discutir vários desses assuntos, tá? Isso aqui é muito bacana. Energia. Vamos começar a economizar energia desde já. Então, para isso, nós fizemos aqui um comparativo, tá, pessoal? Aqui são custos estimados, região de São Paulo, né? Então, nós pegamos aqui apenas 10 computadores para a gente poder estimar valores. E aí, a gente tem aqui 8 horas por dia. Num mês, nós temos um custo de R$1.800 por ano, utilizando aquele computador antigo, tá?
Se a gente passar somente 10 computadores para mini PCs, nós temos um custo estimado de R$ 80 por ano. Então você que tem uma empresa aí, você multiplica por 100, multiplica por 1.000. Só neste valor aqui você já vê a economia de dinheiro que você vai trazer aqui para a sua empresa, tá? Outros recursos aqui que você tem é a parte de manutenção. Por exemplo, vou falar também, já que a gente está falando de energia, quando a gente sofre muito pico, né, a primeira coisa que costuma queimar é uma fonte. Então, quando a gente tem um desktop, a gente calcula aqui que o custo para trocar uma fonte, seja chamando um técnico externo, ou você que tem um técnico de TI aí interno, tem as horas desse técnico, tem mais o tempo da pessoa que está parada, N coisas, nós gastamos em média R$320 pelo tempo de reposição. Quando é com mini PC, nós gastamos aqui R$48. Pessoal, é uma diferença aqui absurda. Por quê? Porque a manutenção é muito simples. A manutenção ela é feita de forma muito simples, tá, pessoal? Outra coisa, vamos supor que na oscilação de energia, continuando aqui no assunto de energia, tá bom, pessoal? Você que é usuário de Windows, você sabe muito bem que a sua máquina pode corromper o Windows, você pode perder os dados, você pode precisar reinstalar o Windows. E você técnico também sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente tem que corromper o Windows, às vezes tem que reinstalar, recuperar dados, às vezes dá um problema, às vezes o HD dá problema e assim por diante, nós gastamos aí em média um dia inteiro para corrigir esse problema. Às vezes mais, às vezes menos, aqui é um tempo estimado, tá, pessoal? Com o mini PC GF, se essa energia oscilar, o nosso servidor já está num ambiente seguro, né, com no break, enfim, com NAS, com backups e tal, e o tempo para correção, se houver algum problema, é de 20 minutos. Senão, pessoal, vai piscar energia, a hora que voltar, o usuário do mini PC não vai sofrer nenhuma intervenção, ele volta e volta na mesma tela que ele estava utilizando sem perder nenhum dado. Isso aqui é fantástico, tá, pessoal? Com isso, tá, entra a parte de segurança, né? Então, os backups são cada vez mais importantes. Os dados da nossa empresa se tornam cada vez mais importantes. E para isso que eu falo para vocês que o mini PC GF não é apenas um aparelho, né? Nós implantamos para vocês também aí o mini PC GF e nós implantamos também todo um plano de contingência. Você pode estar contratando aqui também os nossos contratos mensais, nossos planos, que a gente vai te dar todo o acesso aqui, todo o suporte para servidor, para um backup em nuvem. E aí, como que a gente faz isso aqui, tá? No caso de um vírus, por exemplo, nós aconselhamos hoje utilizar um NAS. E por que o NAS? Porque o NAS, você tem, além da segurança dos seus dados, né? Você tem a disponibilidade mais rápida desses seus arquivos, né? Aí depende do tipo de configuração, depende do tipo de backup, aí vai entrar em parte técnica, que a gente não está aqui para falar de parte técnica, tá? Isso também é muito importante falar, pessoal, porque às vezes o pessoal tem o servidor, o pessoal tem o NAS, o pessoal tem o backup em nuvem, bacana. Porém, pessoal, se isso aqui não for muito bem configurado, ele gastou no servidor, ele gastou no NAS, ele gasta no backup em nuvem e não tem um ambiente seguro. Para isso, é muito importante que, por exemplo, o servidor é Windows, então ele usa aqui um NTFS, que é uma linguagem aqui um pouquinho mais técnica, tá? Mas para ir para o backup em NAS, é muito importante que ele utilize um outro tipo de linguagem. Para quê? Para que se o vírus pegue em um, não pegue em outro. Do NAS, que é o storage, né? Para ir para a nuvem, ele use um outro tipo de criptografia. E assim nós vamos quebrando sempre para o vírus não passar para o próximo nível facilmente. Então isso aqui, pessoal, lembra que é um projeto. Isso aqui é muito importante que vocês conversem com o pessoal da sua pessoal aí de tecnologia e a gente deixa isso aqui tudo alinhado, tá? Alguns recursos avançados a mais que a gente também trouxe com o mini PC GF.
podemos trabalhar com até 4 telas de login abertas, que é muito legal. Então, por exemplo, você tem aqui, você pode atender 4 tipos de clientes ao mesmo tempo, porque de repente você tem que abrir aqui uma tela de compras, uma tela de vendas, uma planilha, tal, você consegue abrir 4 ambientes ao mesmo tempo. Isso aqui é muito bacana, pessoal. Nós restringimos aqui o pendrive, ou seja, a pessoa não pode colocar um pendrive e trazer aí um vírus para sua rede, copiar informações da sua empresa que são sigilosas, né? A não ser que nós autorizamos, aí sim essa pessoa pode usar um pendrive, senão ela não pode usar. A mesma coisa com o celular, porque hoje o celular torna-se um grande vilão. Sem saber, as pessoas estão passando vírus do celular para a rede sem saber. Então isso aqui é muito importante. E também é importante saber, pessoal, que o mini PC GF ele é híbrido, ou seja, ele funciona tanto com a sua rede, com os seus computadores, quanto funciona somente com o mini PC. Então você pode ir trocando aos poucos, tá? E também é importante saber que o mini PC GF possui Wi-Fi integrado. Muito legal, né, pessoal? Então vamos lá. Num caso de perda e roubo, como a gente está falando aqui de segurança das informações, né? Isso aqui também é muito legal. Vamos supor que roubaram a sua empresa, roubaram os seus computadores. Pessoal, os dados que tem dentro dele, às vezes, valem muito mais do que o computador em si, né? Se você aí que já utiliza o mini PC GF, você não tem esse problema. Por quê? Porque os dados são salvos no servidor. Então o que a gente faz? A gente vai desativar o dispositivo antigo, vamos ativar um dispositivo novo, pronto, restauramos o backup, coisa de poucos minutos, o seu usuário já está pronto para usar um novo computador, tá? Licenciamento. Aqui há diversas formas de licenciamento. Você aí que vai precisar legalizar Microsoft, sistemas, o que quer que seja, nós temos aqui diversas formas de licenciamento aonde você consegue economizar muito. Consulte aqui a nossa equipe que a gente vai fazer um estudo e ver qual que é o melhor plano para você, tá? Criamos também, pessoal, uma plataforma para configuração remota. Essa configuração remota pode ser feita de um smartphone, onde o seu técnico ou nós da GF podemos aqui mexer remotamente para, por exemplo, habilitar o uso de um USB em algum mini PC GF. Podemos desabilitar. Então, ou seja, com essa plataforma fica uma configuração muito fácil, muito prática e nós não necessariamente precisamos ir até o local. Podemos fazer isso de forma remotamente. Tempo é dinheiro, tá? Esse deslocamento também você não tem, então você ganha mobilidade, você ganha agilidade no seu atendimento, tá, pessoal? Então a ideia é que a gente ganhe cada vez mais agilidade, que a gente traga economia para a sua empresa e que a sua empresa também fique com uma rede segura. Vantagens e vantagens e vantagens. É disso que é feito o mini PC GF. Dúvidas? Converse com a nossa equipe. Gustavo Crank, GF Tecnologia. Um abraço!